Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Feitos de 14 sofridos, 3 vitórias em 10 jogos, ou seja, um adversário muito ruim, mas o Flamengo tinha que ganhar. E o Flamengo ganhou com sobras e o Gleison chutou uma bola no gol. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, ou seja, uma vitória com segurança num jogo em que era necessário ganhar. E agora dá-se tempo ao São Paulo para trabalhar, contando que os jogadores mantenham a postura que mostraram hoje na Libertadores. Principalmente no primeiro tempo, né, Gia? Quando o resultado precisava ser construído. E no segundo tempo, o Flamengo fez mais um jogo até de administração, vamos dizer assim, não conseguiu manter parte dessa intensidade citada pelo Birner, apresentada no primeiro tempo. Boa noite, Gia. É verdade. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É isso. Eu acho que, bom, primeiro que é um jogo para a gente receber pistas do São Paulo em relação ao que ele pretende fazer ou não, o que ele vai querer aplicar no time ou não. E acho que, claro que o primeiro tempo, a maneira como ele começa o jogo, as escolhas iniciais, dizem muito sobre isso. Dizem mais até do que as mudanças para o segundo tempo. Mas então ele, começa com os 3 zagueiros, mas começa com essa marcação muito intensa e muito alta, né? Então o Flamengo chega à marcação do seu segundo gol dessa maneira, também depois do terceiro gol, aí já anulado, né? Mas também dessa maneira. Então é um Flamengo que deve ter essa característica, uma característica que o São Paulo exige dos seus jogadores. Ele faz essa escolha, como você disse, por atletas que ele conhece, com quem ele já trabalhou. E acho que isso, do ponto de vista do elenco, também é algo a ser respeitado. Né? Os próprios jogadores que não trabalharam com ele hão de entender que, bom, pera lá, o cara trabalhou com o Marinho e o Marinho jogou bem com ele, normal que escolha. O cara trabalhou com o Vidal jogou bem com ele, normal que o escolha. Então eu acho que essas coisas elas também são compreensíveis e ajudam nesse momento em que ele tem que deixar de fora nomes importantes, porque no Flamengo você sempre vai ter nomes de fora importantes. E acho que no segundo tempo ele dá outras pistas, né? Quando faz, por exemplo, a mudança que o Pedro citou, ele para de jogar, né? Tira um zagueiro, coloca mais um lateral ali, joga com uma linha de 4 atrás. É um técnico que tende a fazer isso e que falou na entrevista de apresentação que vai mudar o time, que vai mexer de acordo com o adversário. E é bom que use o elenco dessa maneira. Claro, é ótimo, até porque para o Flamengo, até para uma gestão de grupo, você precisa realmente mudar, não dá para jogar sempre com os mesmos 11, e acho que ele mostrou que pode fazer isso, mudando inclusive o desenho, né, tático da equipe. Se faz isso logo no seu primeiro jogo, ele já quer fazer essas experiências, eu acho que é uma tendência da gente ver muito esse tipo de mudança durante a temporada. E com o elenco que tem em mãos, ele tem mais que fazer isso. O único jogador que ele não podia tirar hoje, que tinha que jogar, é o Ayrton Lucas. No resto ele fazia, para mim, podia fazer o que ele quisesse. Jogar da maneira que ele bem entendesse, porque esse é o único cara que, digamos assim, escapou totalmente incólume a tudo que aconteceu no Flamengo nesse início de temporada. O jogador cresceu, inclusive, nessa fase, né? Muito. Talvez o Pedro. Oi? Talvez o Pedro junto. O Pedro tá jogando bem também. Mas eu entenderia se ele quisesse jogar de outra maneira. Eu entenderia. Eu concordo que o Pedro também jogou bem a temporada. Não acho que o Pedro tem responsabilidade pelos maus resultados do Flamengo. Inclusive, alguns jogos do Flamengo não jogou bem. Ele fez gols com poucas chances. Ele conseguia marcar os gols. Mas eu acho que o jogador, pela característica... Por que no Pedro... Talvez tivesse que pincelar um rosto ali desse ano. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que o Pedro tá jogando mais que o Gabigol nessa temporada. Mas se ele quisesse começar jogando com o Gabigol de centroavante, um time de aproximação, que trocasse mais passes sem um centroavante de referência, eu entenderia. Eu não entenderia colocar ninguém no lugar do Ayrton Lucas nesse momento. Sabe uma coisa que me pegou? Até bati aqui na tecla quando o Paulo perguntou do destaque inicial. Obviamente, quando o São Paulo é anunciado e tem aquele debate, claro, óbvio, o que esperar, o que vai ser, é bom ou ruim. A gente, quase como um todo, bateu muito na tecla do sabe o que é bola, sabe montar um time, é interessante, é promissor. Onde ele está pisando? Eu entendo, mas acho fundamental que em algum momento ele de novo assuma as rédeas da equipe como um treinador tem que assumir. Porque o Vitor Pereira não conseguiu fazer isso. Ele mudou, mas parecia que estava sempre, sabe, tateando aqui, tateando ali. O Dorival antes acomodou os jogadores de um jeito em que não ficasse desconfortável para eles e que ele conseguisse colocar os jogadores mais técnicos em campo, e aquilo funcionou, mérito total do Dorival. Né? O Rogério antes teve as rédeas, mas o time não jogou aquilo que podia jogar, mesmo ganhando
o campeonato. Então, a primeira coisa nesse momento é o treinador ter liberdade plena de decisão do que é melhor a fazer. E ele pode até ter nessa liberdade, ouvir os jogadores, não tem nenhum problema. Mas ele precisa ter as rédeas da situação. Então, é que a questão das rédeas no Flamengo, acho que assim, a gente fala muito como se, e eu acho que é normal que sempre se tema ou se tenha temido isso, esse é um elenco complicado, porque é muito cara grande, porque é muito cara que vai se melindrar se ficar no banco. Só que isso não tem sido a história do Flamengo. Isso não tem acontecido. Talvez o único que tenha ameaçado reclamar, e mesmo assim, depois de longo período no banco de reserva, foi o Pedro. Né? Mas por quanto tempo ele aceitou, caladinho, ser um reserva no Flamengo? O Gabigol, que talvez seja o cara, a maior estrela, vamos dizer, desse time do Flamengo, é a maior. Pelo que fez com o Flamengo, pela sua própria personalidade e tudo mais, ele não teve nenhum ataque de estrelismo em todo esse processo. Mas, eu não estou falando dos jogadores. Com o Vitor Pereira. Eu não estou falando do comportamento dos jogadores. Ele precisa ter o direito de mudar quem ele quiser. Isso vai além dos jogadores. Eu sei, mas o que eu estou querendo dizer... Não, tudo bem, entendi. E até falei isso outro dia. Que eu acho que agora chega. A culpa vai para os jogadores. Eu acho que isso vai acontecer. E até essa blindagem toda, principalmente esses caras até mais antigos, que são remanescentes de 2019 e tudo, ela vai se dissipando com o passar... Claro, porque... Ou ela foi se dissipando com o passar dos últimos meses? Foi, é normal que se dissipe e acho que assim, chegou talvez no ponto máximo, né? No momento que você tem 7 treinadores depois do Jorge Jesus e nenhum deles permanece, nenhum deles é uma unanimidade, o elenco é muito forte, uma hora todo mundo vai começar a olhar para o elenco. Mas só para concluir, o que eu dizia assim, que acho que a rédea que o Birner está falando, que é importante ele tomar, é a rédea de fazer com que os jogadores ajam da maneira que ele quer que os jogadores ajam dentro de campo. Essa é a questão. Isso. Porque o problema disciplinar, embora muita gente tenha temido, e eu mesmo achei que em algum momento pudesse ser um problema, ele não se apresentou no Flamengo. Concordo. De maneira geral. Você teve uma ou outra coisa muito pequena para o que é esse elenco, para o tamanho desses caras. Então, essa não tem sido uma questão. Mas fazer os caras responderem dentro de campo de acordo com as suas ideias... E no caso do São Paulo são ideias muito específicas, claras e autorais. Exigem muito dos jogadores. Exatamente. Então é essa rédea que ele vai ter que tomar. Mas está claro que o regime é esse agora. Porque senão esse treinador não teria chegado. Né? A gente não sabe como foram as conversas entre as pessoas que tomam decisão no Flamengo e o Jorge Sampaoli ou os representantes, né, com quem as coisas foram conversadas até o acerto final. Mas o Flamengo, evidentemente, sabe que tipo de treinador, do ponto de vista da conduta no dia a dia e como ele se relaciona com os seus jogadores, o Jorge Sampaoli é. Acho que o Flamengo buscou isso. Acho que o Flamengo buscou isso. E aí, assim, é um treinador de 2 Copas do Mundo, já esteve no Brasil, trabalhou no Santos, foi vice-campeão brasileiro, trabalhou no Atlético Mineiro, não teve o sucesso que ali queria ter, creio eu, mas é um outro tipo de figura. Em relação, por exemplo, ao Vitor Pereira. Eu me lembro do dia que o Rafinha esteve aqui, nesse estúdio, gravando o Bola da Vez, e falou abertamente sobre as brigas que ele tinha com o Jorge Jesus durante os jogos. E às vezes nos treinos. E porque ele era o cara que corria ali na frente do banco, ele era o jogador que mais ouvia do Jesus. E eles brigavam. Assim, com muita frequência. E durante a semana, o Rafinha, por ter... É engraçado isso, né? Por ser o jogador que tinha mais interlocução, porque era o que tinha mais frequentemente desgaste com o treinador, muitas vezes o Rafinha era o cara responsável por ir ao Jesus e dizer, olha, no treino hoje pega um pouco mais leve, o pessoal está cansado, e ele ia lá para contemporizar. Então, assim, pelo fato do